This is treason. This is treason. This is insurrection. This is rebellion. Period. Você acabou de ouvir a cobertura ao vivo feita pela CNN da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, comandada pelo então presidente norte-americano Donald Trump. Logo depois disso acontecer, empresas como Facebook e Twitter, além de outras também, bloquearam as contas de Trump dessas redes sociais. O motivo dessas grandes empresas era a preservação da democracia e o combate às fake news. Mas será que é isso mesmo? Eu conversei com o cientista político Sérgio Amadeu sobre o caso Trump para entender: o impedimento de suas contas nas redes sociais é censura ou proteção à democracia? Ouça a opinião de Sérgio. Realmente, os Facebook e companhia podem ser considerados Estados-nação, considerando que eles até cortaram o Trump dessas mídias para eles não conversarem mais sobre isso? Perfeito. Obrigado aí por me convidar aí, e eu acho que sim, e vou até te dar uns dados, porque ontem eu estava pesquisando exatamente o tamanho dessas plataformas, né? Pra você ter uma ideia, se eu somar o faturamento em 2019, antes da pandemia, apenas do Google, do grupo Alphabet, né? Que envolve o YouTube, o buscador Google, com o faturamento do grupo Facebook, que envolve o Instagram, a rede social Facebook e o WhatsApp, nós estamos falando de duas empresas que faturam mais de 12% do PIB brasileiro. Aí você fala, mas isso é grande? Para você ter uma dimensão, o Brasil é uma economia gigantesca. Para você ter uma ideia, ele fatura 4 vezes o PIB do Uruguai e 5 vezes o PIB da Bolívia. Só para você ter uma ideia, o tamanho do faturamento desses estados. Então, o que acontece? Acontece que eles têm hoje um poder econômico gigantesco e concentra as atenções comunicacionais. Então, eles são uma fusão extremamente perigosa para a democracia, né? Porque, em geral, tem gente que tem muita legitimidade, carisma, força política, mas não tem sozinho uma dimensão dessa ordem que a gente está falando, que é de 52% do PIB da Argentina. Para você ter uma ideia, eu estou falando que o grupo Alphabet, que faturou 161,8 bilhões em 2019, e junto com o Facebook, que faturou 70,7 bilhões no mesmo ano, ele junta 232,5 bilhões de, vamos dizer, capacidade de atração de capital, né? Fora o que ele pode alavancar, financiar. Isso é 52% do PIB da Argentina, 71% do PIB da Colômbia. Quer dizer, toda a produção da Colômbia no mesmo ano. Quer dizer, aí você fala, não, mas eu estou em Portugal. Então vamos lá, é 97,3% do PIB de Portugal. Nós estamos falando de coisas gigantescas que não são só empresas de petróleo que não fazem a cabeça das pessoas diretamente, porque elas teriam que comprar publicidade. Não, eu estou falando de um canal onde só o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários. O Twitter, né, ele tem mais de 300 milhões de usuários e é a 15ª, vamos dizer, rede social do planeta, mais ou menos. Mas se você pegar o WhatsApp, é o dispositivo mais utilizado no Brasil. Mais de 90% das pessoas que têm internet usam o WhatsApp. E a concentração de poder comunicacional e poder econômico desses caras, no meu modo de ver, tem a equivalência de um Estado nacional, sim. E culturalmente também. Como? E culturalmente também, porque considerando que pelo Facebook, mídia social, a gente está... O uso dele é constante nas nossas vidas e nós não conseguimos imaginar a vida sem esse determinado uso. Considerando que toda parte da nossa comunicação e nossa comunicação com as outras pessoas vem por meio dessas plataformas e ferramentas.
Culturalmente, como é que é a nossa culturalmente, eles, olha que loucura, eles conseguiram ser uma plataforma de interações de tal sorte que se você for falar do maior polo da internet, onde rola a música, né, o debate da literatura, é o YouTube. Nós estamos falando de plataformas que se colocaram como mediadoras e não simplesmente entregadoras de pacote. Elas alteram o formato da música, elas alteram o jeito que as pessoas se comunicam. Então você vê um monte de caras, assim como tinha que lá no passado se adequar ao rádio, se adequar à televisão, agora tem que se adequar à linguagem dessas plataformas, né, que são pobres do ponto de vista da estrutura informacional, né? Porque a internet é muito maior do que aquela estrutura pobre do Facebook ou do YouTube. A gente pode fazer muito mais coisas, mas nós não podemos fazer muito mais coisas no Facebook nem no YouTube. A gente faz, né, de acordo com aquela lógica que eles nos impõem. Mas mais do que isso, do jeito que eles controlam a visualização das coisas que estão lá pelos sistemas algorítmicos, eles passam desapercebidamente a incitar tendências e bloquear outras. Aí você fala, não, eles são neutros, duvido. Aí você fala, você tem como provar? Eu tenho vários indícios, não dá para a gente ficar falando aqui, mas eles interferem sim em frases, em expressões, em estilos de imagem. O Facebook, você devia estar... Você deve se lembrar, o próprio Juca Ferreira, então ministro da Cultura, teve postagens dele bloqueadas porque eles não queriam que tivesse determinadas imagens artísticas. Aí você fala, pô, e o Julian Assange? O Julian Assange tem campanhas que reduzem a distribuição de conteúdos. E aí, como a operação é algorítmica, não é uma gestão humana do que você vai ver, do que você vai postar e seus amigos vão ver. Quem faz isso são algoritmos, porque são milhões de pessoas usando aquelas redes. E esses algoritmos são opacos. Nós não sabemos como os limites dele, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. A gente não sabe, portanto, o domínio, os experimentos que eles também estão fazendo dentro das redes, porque é completamente opaco. E é opaco, e na hora que você pedir para abrir, eles falam, não, eu tenho que proteger o copyright ou o segredo de negócio que está dentro do algoritmo. Uhum. E logo, eles têm um poder que vem dessa opacidade, dessa gestão algorítmica, e que não é um poder de intermediação neutra, é um poder de mediação. E portanto, a relevância cultural, olha só, quem falava da Globo, né? Pô, a Globo, quando ela quer manipular uma informação, ela tem que fazer com a cara do William Bonner, com as imagens que todos nós estamos vendo. A gente não está vendo se o YouTube no Brasil está beneficiando os canais mais de extrema-direita ou mais de XPTO, de que tendência exista, porque a gente não vê a operação da visualização. A gente não sabe quem está pagando determinados conteúdos nas redes programáticas. Então, sim, eles têm um poderoso domínio cultural. Agora, é óbvio, né, que a internet... Você lembra na época da blogosfera? Era diferente das redes sociais, porque era mais democrática, mais distribuída. Eu conheci vários e vários conjuntos e estilos musicais nas redes peer-to-peer, só que isso está sendo capturado pelas plataformas, né? A gente está vivendo um momento de concentração de atenções que eu acho nunca visto. E você falou um pouco da mediação que, inclusive, esses algoritmos nos fazem ao produzir conteúdo e eles privilegiarem determinado tipo de conteúdo para seus usuários, para seus bancos de dados. Isso está muito ligado, inclusive, com as fake news, né? E com o direcionamento político para determinado tipo de mensagem ou não. Para os fake news, essas companhias intervirem é favorável ou desfavorável? É considerado censura ou não considerado censura? A pior censura é a censura privada. Eu sou contra esses caras fazerem isso,
desrespeitando as constituições dos devidos países. Porque assim, pensa bem, o Bolsonaro, ele vai lá no Palácio do Planalto e fala barbaridades, diz que as pessoas não podem tomar vacina, que tem que tomar cloroquina e tal. Isso, para mim, qualquer promotor de justiça pode enquadrá-lo como crime contra a saúde pública e uma série de outros crimes, né, de exercício ilegal da profissão e tudo mais. Eu estou falando de crimes comuns que ele pratica dioturnamente. O Trump, a mesma coisa. O Trump é pior. Ele disse assim, a eleição foi fraudada. Tudo bem, liberdade de expressão nos Estados Unidos é forte. Mas peraí, qualquer cara da justiça de um estado pode falar, o senhor tem 3 dias para apresentar a prova, senão o senhor vai se haver com as penas da lei. Porque o senhor está deslegitimando a democracia. Existem legislações em alguns estados que permitem, sim, você agir contra aqueles que atuam atacando a democracia. Nada disso foi feito. O Poder Judiciário, ou melhor, os órgãos essenciais da justiça se calaram, se calam no Brasil, se calam nos Estados Unidos, e aí aplaudem quando uma plataforma bloqueia o cara, como bloqueou meu podcast, o Tecnopolítica. Eu estava fazendo Não, isso depois eu posso mandar para você. Eu fui bloqueado por conteúdo bizarro. Bom, aí era uma conversa sobre racismo algorítmico, e aí eu fui ver o que seria o conteúdo bizarro. Decapitação, coisas que geram nojo, atos terroristas, pô, não tinha nada a ver. Aí eu recorri, fiquei insistindo, passou 5 dias, eles liberaram o episódio, dizendo que, após revisão humana, o episódio foi liberado. Bom, disso decorre o seguinte, foi um bloqueio algorítmico e teve revisão humana, mas eles não disseram por que eu fui bloqueado. Ou seja, isso se chama arbítrio. Se a justiça calar minha voz, ela diz por que eu estou sendo calado. Eu posso recorrer no devido processo legal. Então, veja bem, se essas plataformas atraíram o ciberespaço, ou os debates do ciberespaço, ou a interação do ciberespaço no seu jardim murado, fazendo às vezes de um espaço público, elas têm que agir com as regras da democracia e não com as regras do arbítrio. Eu não admito o despotismo esclarecido, mesmo que seja para calar a boca do Trump, porque um promotor já podia ter mandado dizer que ele não pode incitar o ataque, né, que ele estava fazendo à democracia, mas ninguém fez isso. Então a gente está num grau de doutrina neoliberal, de submissão às grandes corporações, que a gente está substituindo a justiça pública democrática pelo arbítrio privado. É isso que está acontecendo. Então, é óbvio que a plataforma deveria ter proibido desinformação lá atrás. Só que agora que eles estão querendo fazer as coisas ao seu bel prazer. Hoje é o Trump, amanhã vai ser novamente o Tecnopolítica, vai ser meu blog, vai ser o seu blog, vai ser uma discussão contra a privatização no Brasil, que eu sou contra, tem gente que é a favor, mas é um debate, eles não podem calar a minha voz, ou eu calar arbitrariamente a voz de quem é a favor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não devemos achar que foi ou é uma maravilha a ampliação do poder das plataformas. Não. Nós que temos que ampliar o poder da sociedade democrática sobre as plataformas, que elas se tornaram novos leviatãs. Elas são gigantes. Então, eu não aplaudo, não, o que foi feito. Eu inclusive, denuncio a omissão das organizações democráticas que deveriam e devem agir e não estão agindo. É isso. Ok, então só para eu ter a pergunta de efeito e resumir tudo, caso Trump, censura ou proteção à democracia? Foi uma proteção à democracia praticada por um arbítrio privado, ou seja, a pior censura é a censura privada, que ela é feita sem nenhum processo de
que você possa recorrer e tal. Então, quem deveria ter agido deveria ter sido, né, os órgãos incumbidos de garantir a justiça, o Ministério Público. Para resumir, então, teoricamente, seriam os promotores de justiça que deveriam ter entrado com algum tipo de ação contra o próprio presidente norte-americano para que ele não possa fazer esse tipo. No poder do judiciário respeitar a Constituição. Okay. No Brasil também. E claro. Não está sendo feito isso. Claro. Então a gente fala, faça aí. Aí o que acontece? A plataforma diz, então eu vou fazer agora com o Trump e amanhã eu vou fazer contra outro e tal. Que isso? Não pode. Não é aceitável isso. Por que não é aceitável? Eles não são um blog. Eles se colocam como espaço público. É uma estrutura privada, mas é um espaço público que tem uma gestão opaca. Não dá para concordar com isso. De jeito nenhum. O logo desse podcast usa um ícone feito pelo FreePic e esse programa contou com a presença de Sérgio Amadeu, trabalhos técnicos de Alessa e uma sonora extraída da CNN. A primeira música, uma mixagem com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não impossibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe nos comentários ou me escreva pelo meu site paisagemfabricada.com.br. Até breve!